O padre Cícero Romão Batista, o Padre Inciso, faleceu aos 90 anos de idade numa sexta-feira, dia 20 de julho de 1934. Em vida, o Padre Inciso, além de ter acumulado prestígio religioso e político e vasta riqueza material e imóveis, ele também ostentava uma numerosa equipe de beatas, auxiliares, secretários e também uma equipe médica. Com seu falecimento e seu espólio deixado para a Ordem dos Salesianos, grande parte daquela equipe perdeu seu posto de trabalho. Entre eles estava um secretário pessoal do Padim, um ex-mascate de origem sírio-libanesa chamado Benjamin Abraão Boto. Olá, eu sou João Emanuel, professor de História. Aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, desenvolvo um projeto de divulgação da história do Nordeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever neste canal e me seguir nas redes sociais. Se gostar deste vídeo, você pode curtir, comentar e sugerir outros demais temas sobre a história do Nordeste que podemos abordar aqui. Neste vídeo, falarei brevemente sobre a história das únicas filmagens do bando do cangaceiro Lampião feitas pelo sírio-libanês Benjamin Abraão Boto, que havia sido secretário do padre Cícero Romão Batista por vários anos, até a morte do Padim no ano de 1934. Benjamin Abraão precisou se virar para sobreviver após perder a função de secretário do padre Cícero. Entre 1934 e 1935, ele retomou suas atividades de mascate, viajando frequentemente para Recife para intermediar o fornecimento de diversas mercadorias para a região do Cariri cearense. Contudo, em meados de 1935, Benjamin Abraão vislumbrou uma oportunidade de lucros por meio de uma indústria bem recente no Brasil e no mundo, a indústria do cinema. Como havia contribuído no ano de 1925 para as filmagens de um documentário chamado O Juazeiro de Padre Cícero, produzido pelo cearense Ademar Bezerra de Albuquerque, Benjamin Abraão já era familiarizado com equipamentos de filmagem em 35mm e com equipamentos de fotografia. Como aquele documentário havia alcançado notória repercussão nas principais capitais do Nordeste, arrecadando considerável bilheteria, Benjamin Abraão percebeu que realizando as filmagens certas, poderia acumular um bom dinheiro fazendo também um filme. O documentário de Ademar Bezerra de Albuquerque, feito para a Inspetoria de Obras Contra Secas, o IFOX, permitiu a ele, que já era um abastado funcionário do Bank of London, vislumbrar no cinema a oportunidade de mais lucros, de forma que naquele ano de 1935 ele já havia se tornado proprietário da maior empresa de revelação analógica de filmes e fotografia do Ceará, a Aba Filme, fundada por ele no ano anterior. Benjamin Abraão procurou então Ademar Bezerra de Albuquerque e lhe propôs uma sociedade para produzir um filme com um gigantesco potencial. O mascate, de origem sírio-libanesa, havia conseguido, por meio de alguns contatos, uma oportunidade de encontrar pessoalmente o capitão Virgulino Ferreira da Silva e seu bando. Pela primeira vez, seria possível não apenas fotografar, mas obter filmagens em movimento do cangaceiro Lampião e de Maria Bonita. Desde 1926, quando o Lampião havia estado em Juazeiro e recebido a patente de capitão do Padre Inciso, Benjamin Abraão havia estabelecido uma certa amizade com o cangaceiro, uma vez que foi através do prestativo auxílio dele que as primeiras fotos de Lampião foram produzidas. Segundo obra de Frederico Pernambucano de Melo, intitulada Benjamin Abraão, Entre Anjos e Cangaceiros, o empresário Ademar Bezerra percebeu de imediato a oportunidade de lucros do projeto e forneceu a Benjamin Abraão não apenas o equipamento de filmagem, mas também o treinou para que ele capturasse da forma mais profissional possível as imagens em movimento, assim como lhe orientou sobre a direção de tomadas e uma ideia de roteiro para conduzir os cangaceiros em cena. O cangaceiro Lampião e seu bando se mantinham em pouca atividade naquele ano de 1935. Segundo Cicinato Ferreira Neto, a política repressiva do governo provisório, chefiado por Getúlio Vargas, já mostrava resultados na caça aos bandos de cangaceiros que haviam se espalhado nos estados do Nordeste. E haviam rumores de que Lampião, já tendo acumulado um considerável patrimônio em dinheiro, estava menos ativo e comentava em abandonar o cangaço. Como Virgulino e seu bando migravam com menor frequência naquele período, Benjamin Abraão conseguiu finalmente localizar o bando de Lampião com o auxílio de uma intrincada e perigosa teia de relações entre latifundiários e os bandidos. Foi durante o ano de 1936 que Benjamin Abraão encontrou Lampião e seu bando em meio à região da Caatinga, no estado de Alagoas. Segundo o autor Frederico Pernambucano de Melo, os encontros possivelmente tenham ocorrido na Ribeira do Capiá, então município de Mata Grande, no semiárido alagoano. Foram ali feitas as únicas imagens em movimento de Virgulino Ferreira da Silva e Maria Bonita junto ao seu bando. A filmagem de Benjamin Abraão
Abraão é um dos mais impressionantes registros do bando de Lampião. Uma das particularidades que mais saltam aos olhos naquelas filmagens é a desenvoltura como que Lampião procura se apresentar, então com 38 anos de idade, vaidoso, ostentando imponência, liderança e até mesmo penitência religiosa. Segundo a orientação do próprio Benjamin Abraão, Lampião ainda é representado como apreciador da leitura, nas imagens em que ele lê o livro de Edgar Wallace e exibe uma edição do jornal O Globo. Tendo findado as filmagens e retornando a Recife, Benjamin Abraão logo comunicou à imprensa o seu feito, esperando receber visibilidade para o seu projeto. Seria o primeiro diretor do cinema mundial a exibir um filme com imagens do próprio Rei do Cangaço. Seu feito foi veiculado no Diário de Pernambuco e celebrado pelo jornal O Povo do Ceará. Contudo, após a revista O Cruzeiro ridicularizar o regime de Getúlio Vargas, o acusando de incompetência, uma vez que um mascate havia encontrado Lampião e a polícia não, o Estado tratou de imediato em reprimir os intentos de Benjamin Abraão. Apesar de todo o risco que correu e do dispêndio financeiro que precisou assumir, Benjamin Abraão viu seu projeto fracassar quando o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão de controle e censura do governo provisório, apreendeu todo o material filmado que estava sendo preparado na sede da Abafilme em Fortaleza no início de abril de 1937. O governo de Getúlio Vargas não podia admitir a veiculação de um material que comprovava a ineficácia do Estado em capturar o Rei do Cangaço. Começava ali a ruína de Benjamin Abraão. Para ter êxito em contra Lampião, Benjamin Abraão precisou fazer dívidas e dever favores por onde passou nas viagens entre o Ceará, Pernambuco e Alagoas. Ele contava com os lucros do filme para quitar aquelas dívidas e retribuir aqueles favores. No dia 7 de maio de 1938, Benjamin Abraão estava na cidade de Pau-Ferro, atual Itaíba, no agreste de Pernambuco. Foi visto bebendo em um bar na noite daquele dia e logo em seguida um apagão elétrico ocorreu. Durante aquele apagão, gritos foram ouvidos por transeuntes. Logo em seguida, viram o corpo de Benjamin Abraão estendido em uma calçada. Ele havia recebido cerca de 50 golpes de faca. Vários boatos surgiram sobre a autoria daquele crime, contudo, os nomes de mandantes e executores permanecem um mistério até hoje. O material filmado por Benjamin Abraão permaneceu inédito até a década de 50 do século XX, quando foi disponibilizado na Fundação Getúlio Vargas. Apenas parte do material, cerca de 15 minutos, resistiu ao tempo. Hoje o que restou do filme de Lampião pode ser visto em vários canais e perfis na internet. Além de várias obras, como a de Cicinato Ferreira Neto, Frederico Pernambucano de Melo e Elise Jasmin, a incrível história das imagens de Lampião filmadas por Benjamin Abraão foi também contada num longa-metragem chamado Baile Perfumado, lançado em 1996, dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira. O meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário, porque eles ajudam o YouTube a apresentar este trabalho a outras pessoas e colaboram conosco a dar prosseguimento neste projeto de divulgação da história do Nordeste. Fico grato pela sua audiência e até o próximo vídeo.